Questão 2. Tópicos difíceis em físico-química, equilíbrio iônico da água, pH e pOH. A questão 2 diz o seguinte: o pH de uma solução é 6,7. Pode-se concluir que a solução é ácida apenas com essa informação? Ele questiona isso porque você sabe que na temperatura de 25 graus Celsius, um pH menor do que 7 representa uma solução ácida. Um pH maior do que 7 representa uma solução básica ou alcalina. E um pH igual a 7 representa uma solução neutra. Só que eu quero lhe dizer que isso só é verdade na temperatura de 25 graus Celsius. Porque você viu na questão anterior que o KW, que é o produto do H+ vezes o H-, na temperatura de 25 graus Celsius é 10 a menos 14. Então, o H+ vezes o H- é 10 a menos 14. Como o H+ e o H-, numa solução neutra, tem que ser igual, então o produto de H+ vezes H+ é 10 a menos 14. Porque o H+ é igual ao H- numa solução neutra. Então, ficaria H+ ao quadrado é 10 a menos 14. Raiz quadrada de 10 a menos 14, 10 a menos 7. Conclusão: numa solução neutra, apenas na temperatura de 25 graus Celsius, o H+ é igual a 10 a menos 7 e o H- é 10 a menos 7. Você sabe a definição de pH. pH é menos log da concentração de H+, ou então pH é log de 1 sobre H+, que é a mesma coisa. Ora, se o H+ é 10 a menos 7, basta você pegar a potência e trocar o sinal. Se o H+ é 10 a menos 7, o pH é 7. Então, por isso que a gente diz que uma solução com pH 7 é neutra, e como o pH mais o pOH tem que ser 14, tudo isso só é verdadeiro a 25 graus Celsius, a gente diz também que uma solução, quando o pOH é 7, ela é neutra. Mas, meu amigo, tudo isso só é verdadeiro a 25 graus Celsius. Porque somente a 25 graus Celsius é que o KW é 10 a menos 14. Então, se mudar o KW, muda a temperatura. Consequentemente, uma solução com pH 7, ela pode ser ácida, ela pode ser básica, ela pode ser neutra. Depende da temperatura, porque depende do valor do KW. Então, é isso que essa questão 2 está questionando, está indagando logo no início. E aí, uma solução com pH 6,7. Eu já posso garantir que ela é ácida só com essa informação? Com certeza não. Aí a questão continua. Se a resposta for não, quais as informações que precisaríamos ter para contextualizar isso? E depois temos uma segunda pergunta. Pode o pH de uma solução ser 0? Existe pH negativo? Menos 1, menos 2, menos 1,5, menos 0,5. Que pH maior do que 14 existe? 14,5, 15. Se a resposta for sim, dê exemplos. Então vamos lá, vamos responder a essa questão. A primeira, o pH da solução é 6,7. Podemos concluir que ela é ácida, básica ou neutra só com essa informação? Não. Nós precisaríamos saber da temperatura da solução. E também, consequentemente, do valor do produto iônico da água nessa temperatura, como eu disse para você. Se mudar a temperatura, muda o KW. Então, uma solução com pH 6,7, como eu vou mostrar para você, ao longo das questões, ela pode ser ácida, pode ser básica, pode ser neutra. Ok? Nós precisaríamos saber, com certeza, a temperatura e, consequentemente, o valor do KW. Lembre-se, você só tem a obrigação de saber o produto iônico da água a 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, que é 1,0 vezes 10 a menos 14. Em qualquer outra temperatura, ele tem que fornecer o novo valor do KW para que você, em outra temperatura, consiga raciocinar com aquele novo valor de KW, que logicamente não vai ser 1,0 vezes 10 a menos 14. E a segunda parte da pergunta? Pode o pH de uma solução ser 0 ou negativo? Se a resposta for sim, dê exemplos. Veja bem, você que estiver já enveredando para temperaturas diferentes do ambiente, não, esse não é o caso. Eu vou te provar que mesmo na temperatura ambiente de 25 graus Celsius,
Mesmo com o KW sendo 10 a menos 14, a solução pode ter um pH negativo. E pode ter um pH maior do que 14. Ok? Então não vamos nem mudar a temperatura não. Se você já estava começando a pensar, se eu mudar a temperatura vai mudar o KW, então sim, eu poderei ter uma solução com um pH negativo, ou até com um pH maior do que 14, ou com pH zero. Não, não precisa disso. Mesmo na temperatura de 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, eu vou conseguir lhe dizer, vou conseguir lhe mostrar que ela pode sim ter um pH zero, um pH negativo e um pH maior do que 14. Isso vale também, lógico, para o pOH. Observe esse exemplo que eu vou te dar agora. Então, a resposta é sim. Podemos sim ter uma solução com pH zero. Vamos para esse primeiro exemplo. E nós não vamos precisar trabalhar em outra temperatura, não. Nós vamos trabalhar na temperatura de 25 graus Celsius, que o KW é 10 a menos 14. Ora, imagine, pessoal, que uma solução concentrada tem uma concentração de H+ de 1 mol por litro. Isso com certeza é uma solução concentrada. Geralmente usa-se como parâmetro que uma solução diluída é aquela que tem uma concentração em mol por litro menor do que 0,1 mol por litro. E uma solução concentrada é aquela que tem uma concentração em mol por litro, também chamada de concentração molar, maior do que 0,1 mol por litro. Geralmente a gente trabalha com soluções diluídas. Aí o pH sempre fica naquela faixa de 0 até 14. Exemplo de uma concentração de solução diluída, 10 a menos 3, que o pH é 3. Exemplo de um H+, 10 a menos 5, que o pH é 5. Então veja, como geralmente você trabalha com soluções diluídas, concentração de H+ menores do que 0,1 mol por litro até, você geralmente vai conseguir pHs positivos. Mas se você trabalhar com a solução onde a concentração de H+ é 1 mol por litro, você vai ver que o pH dela é 0. É uma solução extremamente concentrada. Geralmente a gente não trabalha com soluções tão concentradas assim, a ponto do pH ser 0, que significaria uma solução extremamente ácida. Por que uma solução extremamente ácida? Porque o pH ele é definido como o logaritmo do inverso da concentração de H+. Então, quanto maior a concentração de H+, mais ácida é a solução. Porém, quanto maior a concentração de H+, como o H+ é um denominador, o pH vai ser menor. Então, por isso que a gente diz que quanto menor o pH, mais ácida é a solução. Uma solução com concentração de H+ tão alta como essa é muito ácida. Consequentemente, o pH vai ser muito baixo, porque o H+ é o denominador. Veja então que essas questões iniciais, elas estão servindo para fazer o alicerce dos nossos conhecimentos a respeito do equilíbrio iônico da água, pH e pOH. Observe quantas coisas nós já falamos fundamentais, é verdade. Não temos ainda nada de extraordinário, porque nós estamos com essas primeiras questões revisando o conteúdo, para que você vá fundamentando os conceitos básicos e assim você consiga chegar lá nas questões mais difíceis que estão nos esperando. Então vamos lá, vamos calcular o pH usando a definição. Que pH é menos log de H+, por que menos log? Porque esse H+, passando para o numerador, fica elevado a menos 1 a potência. E aí eu poderia levar a potência e trazer aqui para frente do logaritmo. Então, menos log da concentração de H+, é a mesma coisa que log de 1 sobre H+. Eu gosto mais dessa definição aqui do que o menos log. Então, sempre eu vou estar usando essa definição aqui de pH. Então, vamos substituir, fica 1 sobre 1. Ora, 1 sobre 1 é o logaritmo de 1. 1 é 10 elevado a 0. Como a base é 10, então o pH vai dar 0. Então está aí. Uma solução com pH 0 existe. Basta que a concentração de H+ seja 1 mol por litro. Em outras palavras, basta que a solução seja muito concentrada. Com a molaridade 1 ou maior do que 1 para o H+, o pH vai dar 0 ou então agora negativo. Tá certo? Então imagine agora, ainda a 25 graus Celsius, que a concentração de H+ seja tão alta a ponto de 10 mol por litro. Ora, qualquer valor, pessoal, maior do que 1 já vai dar um pH negativo. Certo?
Então, eu coloquei aí 10 mol por litro, para ficar uma potência de 10 exata, a gente não precisar de nenhum logaritmo. Vamos calcular o pH? Nós sabemos que a definição de pH é log de 1 sobre H+. Fica log de 1 sobre 10, que é a concentração molar do H+. Esse 10 vai passar para o numerador, fica 10 elevado a menos 1. Log de 10 elevado a menos 1, como a base é 10, dá a potência, que é menos 1. Então, pH menos 1 existe. Basta que a solução seja extremamente ácida. Tão ácida que eu repito. Geralmente, você não vai estar trabalhando no cotidiano com soluções tão ácidas assim. E uma coisa interessante, nós sabemos que a 25 graus Celsius, como o KW é 10 a menos 14, o pH mais o pOH é 14. Isso significaria que se o pH é menos 1, o pOH é 15. Então, uma solução como essa, ela é uma solução extremamente ácida. Ou porque o pH é menor do que 7, ou porque o pOH é maior do que 7. Você sabe que o pOH não contradiz o pH. Se você disser que uma solução é ácida, ela é ácida ou você olhando para o pH ou você olhando para o pOH. A 25 graus Celsius, quando é que uma solução é ácida? Ou quando o pH é menor do que 7, ou quando o pOH é maior do que 7. Porque a soma dos dois tem que dar 14 a 25 graus Celsius. Então, se o pH for 3, o pOH tem que ser 11, para que a soma dê 14. Então, a gente diz que uma solução é ácida quando o pH é menor do que 7, ou o pOH é maior do que 7. Para evitar confusão, geralmente a gente olha para o pH. Mas se você for olhar para o pOH, jamais o pOH vai contradizer o pH. Ok? O mesmo é válido para uma solução básica. Quando é que uma solução é básica? Quando o pH é maior do que 7, ou quando o pOH é menor do que 7. Exemplo, pH 11. Se o pH é 11, ela é básica, ela é alcalina. Porque o pH é maior do que 7. O pOH dela é 3, para que a soma dê 14, e ela continua sendo básica. Porque quando o pOH é menor do que 7, a gente diz que a solução é básica ou alcalina. Entende? Então isso é importante. Então veja, essa solução aí é extremamente ácida. Ou porque ela tem um pH muito pequeno, a ponto de ser negativo, menos 1, ou porque tem um pH, um pOH extremamente grande, a ponto de ser maior do que 14. No caso aí, 15. Ok? Então, isso daí já vai desmistificando um monte de conceitos e fazendo com que você realmente fique preparado para resolver qualquer questão de pH e pOH. Daqui a pouco, questão 3. Nos vemos em breve.